Olá, irmãos! Dando continuidade ao estudo do livro Atos dos Apóstolos, estudaremos hoje o capítulo 17, parte 1. No estudo anterior, nós finalizamos com os apóstolos Paulo e Silas sendo colocados em liberdade e também sendo expulsos da cidade. Então, eles se dirigem à cidade de Tessalônica. Era a capital da província romana da Macedônia, tinha aproximadamente 200 mil habitantes e era distante de Filipos, aproximadamente 160 quilômetros. O apóstolo Paulo e os discípulos que o seguiam, eles viajavam a cavalo. E geralmente naquela época uma viagem a cavalo durava em torno de 40, um dia durava em torno de, eles percorriam por volta de 48 quilômetros. Então eles vão levar agora a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo a esta capital. E lá o Evangelho é muito bem recebido, a ponto de que foi o local onde aconteceu a maior quantidade de conversões a Cristo da ala mais alta da cidade. Aquelas pessoas que tinham poder aquisitivo, aquelas pessoas mais influentes na cidade. Então vamos iniciar aqui o capítulo. E tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como fazia habitualmente, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados argumentou com aquele grupo de pessoas com base nas Escrituras, explicando e comprovando que se fez necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E proclamava: este Jesus que vos anuncio é o Messias. Assim, alguns dos judeus foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como uma multidão de gregos obedientes a Deus e diversas senhoras da alta sociedade local. Porém, os líderes judeus sentiram forte inveja e reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e, agitando a população, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, com o objetivo de arrastá-lo para o centro do ajuntamento da multidão. Todavia, não os encontrando, agarraram Jason e alguns outros irmãos e os entregaram aos governantes da cidade, exclamando: esses que têm causado alvoroço em todo o mundo, agora chegaram também aqui. E Jason os hospedou em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, proclamando que existe um outro rei chamado Jesus. Ao ouvir tal denúncia, toda a multidão e os governantes da cidade ficaram apreensivos. Apesar disso, libertaram Jason e os demais irmãos após o pagamento da fiança estipulada. Olha só, meus irmãos, aqui quando os apóstolos Paulo e Silas chegam nessa cidade de Tessalônica, capital da província romana da Macedônia, eles foram logo para uma sinagoga judaica, porque como o apóstolo Paulo era judeu, ele primeiro levaria a mensagem numa sinagoga, onde os judeus ouviriam a mensagem do Evangelho. E lá a mensagem chegou, ele pregou a salvação, falou sobre as Escrituras dos profetas do Antigo Testamento, que já falava que o Messias viria a esse mundo e era necessário que o Messias morresse. E ele relata: esse Messias é Jesus Cristo. Ele veio a esse mundo para levar todos os pecados da humanidade e ir naquela cruz, para que ele pudesse vencer o pecado, sem ter pecado, mas o pecado nosso, o seu, e no terceiro dia Jesus o ressuscitou. Então Paulo estava pregando e muitos judeus nessa região creram no Evangelho. Houve conversões, tanto de judeus, como ele fala aqui também, de gregos. Então ali a multidão naquela cidade era muitas mulheres influentes
pessoas da camada alta da sociedade tessalônica creram no Senhor Jesus Cristo e as conversões aconteciam diariamente naquele local, a ponto de que muitos dos líderes judaicos que moravam naquela região se revoltaram com inveja, porque o inimigo, ele usa desse tipo de artimanha. Ele não consegue fazer com que o evangelho possa ser pregado, ele não pode evitar que as pessoas levem a mensagem de Jesus Cristo, e ele, Satanás, ele utiliza dessa artimanha usando pessoas para que possam perseguir, para que as pessoas possam desistir de falar de Jesus. Mas Jesus não deixa que isso aconteça. Ele fortalece aquele cristão que leva a mensagem do evangelho, porque Jesus não abandona os seus filhos. E aqui a gente vai ver que quando houve a incitação por parte dos judeus a uma multidão, eles foram até a casa do Jason. Quem é Jason? Jason, fala lá em Romanos, ele é parente de Paulo, do apóstolo Paulo. E eles não encontram o Paulo e Silas e levam até a multidão para que pudessem, talvez até apedrejar, fazer alguma coisa ruim contra Paulo e Silas. Mas, como eles não encontraram, eles levaram o Jason e mais algumas pessoas. Aí o que aconteceu? Eles falaram que, olha, esses que estão pregando a mensagem aqui, eles estão dizendo que o rei, tem um rei aí que está chegando, que é Jesus, estão desobedecendo ao decreto de César, porque só César é Deus. Só que eles não compreendiam a verdade, porque Jesus, ele nunca disse que seria um rei político. Jesus nunca disse que iria reinar aqui como um político, mas que Jesus, ele veio inaugurar o reino de Deus espiritual. Ele disse quando ele estava perante o Pilatos, que esse mundo não era dele, porque o mundo dele é na terra, é nos céus. A vida dele, de Jesus Cristo, ele que veio inaugurar um plano espiritual, o reino espiritual. Então, aqui, os romanos, os gregos e os judeus tentaram fazer com que fosse colocado na prisão os apóstolos Paulo e Silas, porque eles estavam pregando que Jesus era o rei, mas era o rei dos judeus e o rei do mundo no quesito espiritual, porque ele veio trazer a salvação à humanidade, e não o rei literal, porque política não era a vontade de Deus aqui na terra, porque política é feita por homens, e Jesus, mesmo sendo homem, mas ele era divino, e ele tinha poderes quando ele desceu do céu até aqui para cumprir a profecia, para se submeter à morte de cruz, para que pudesse vencer a morte e vencer Satanás. E foi o que aconteceu. E todo aquele que confessa, que se arrepende dos seus pecados e confessa o Senhor Jesus como o seu Senhor e Salvador, terá a vida eterna, será salvo. E o Espírito Santo de Deus vai habitar e vai santificar diariamente a vida dessa pessoa. E assim, os apóstolos Paulo e Silas saíram dessa cidade, porque a perseguição continuava. Vamos ver o que é que diz os versículos 10 em diante. Os bereanos estudavam a palavra. Aqui é a cidade de Bereia, que ficava também lá na província da Macedônia. Então, logo ao cair da noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, dirigiram-se à sinagoga local. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Dessa forma, muitos dentre os judeus creram, bem como um grande número de mulheres gregas da alta sociedade e não poucos homens gregos. No entanto, quando os líderes judeus de Tessalônica tomaram conhecimento que Paulo estava ensinando a palavra de Deus em Bereia, rumaram imediatamente para lá, agitando e instigando a população. Rapidamente,
os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os irmãos que acompanhavam Paulo o conduziram até Atenas, partindo depois com orientações para que Silas e Timóteo se reunissem com ele assim que fosse possível. Olha só, aqui os apóstolos Paulo e Silas, eles são enviados para a cidade de Bereia. Essa cidade de Bereia, como eu falei anteriormente, é uma cidade que pertencia à província romana da Macedônia e ficava distante aproximadamente 80 quilômetros lá de Tessalônica, onde eles estavam. E lá o evangelho foi recebido, as pessoas receberam bem os apóstolos Paulo e Silas, os judeus também, houve conversões por parte dos judeus, por parte dos gregos, e aqui ele fala que as pessoas lá na cidade de Bereia estavam lendo as escrituras para confirmar se tudo era verdade. Por quê? Porque nós, como cristãos, o cristão verdadeiro, ele se baseia pela Bíblia. O cristianismo é pela Bíblia. Então, se alguém vier com outra mensagem que não seja aquilo que está nas escrituras, tem que ser, como Jesus disse, o que não tiver nas escrituras é anátema, é amaldiçoado. Então procuremos conhecer a Bíblia, procuremos conhecer o que fala na sua palavra, procuremos conhecer a revelação de Jesus Cristo nas escrituras, para que nós não caiamos nas ciladas do inimigo, porque Satanás ele tenta entrar até nas comunidades cristãs para enganar, porque ele é pai da mentira desde o princípio, e ele vai tentar de todas as maneiras fazer com que um cristão possa sair da fé, apostatar da fé. Por isso que os irmãos lá em Bereia, lá na província romana da Macedônia, eles estavam alegres, se converteram ao Senhor e estavam lendo a palavra em comunhão com os irmãos. Assim, nos dias de hoje, 2000 anos atrás, esse fato, mas a palavra de Deus, ela continuou cada vez mais se renovando. A Bíblia, ela tem mais de 2000 anos, mas ela continua libertando pessoas do cativeiro. A palavra de Deus, ela é forte, a palavra de Deus, ela transforma os corações. Por isso, meus irmãos, quando alguém vier falar de Deus para você, procure se informar através das escrituras, se aquilo é bíblico ou não. Porque se o que falar para você não for bíblico, se não estiver nas escrituras, esqueça. Procure ter o entendimento, porque a palavra do Senhor, ela é limpa e eficaz. Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da humanidade. Não há outro nome debaixo da terra ou acima da terra que não seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua mensagem, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar fortalecendo os nossos corações, os corações de muitas pessoas que ainda não te conhecem, Pai, e muitas vezes são enganadas por falsas doutrinas, ó Pai. E te pedimos que as pessoas possam cada vez mais procurar o entendimento na Bíblia, Pai, porque lá é a palavra que liberta, porque em Cristo Jesus somos seus filhos e somos libertos de todo o poder do mal. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.